Se você chegou triste e desanimado nessa noite, mesmo que você não tenha glorificado, eu quero te dizer, Deus tem uma palavra no teu coração. Independentemente da tua procedência religiosa, independentemente se você crê na existência de um Deus ou se você crê na inexistência de um Deus. Eu defendi uma tese na faculdade esse semestre passado sobre a crença, a espiritualidade do ateísmo. Os ateus, eles não são desprovidos de espiritualidade, apesar de não possuírem religiosidade. Mas não é porque nós não temos religiosidade que nós não podemos ter espiritualidade. A religiosidade, ela mata, ela castra, ela exclui, ela afasta. Você sabia disso? Nós não somos pessoas religiosas. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não me considero uma pessoa religiosa. Porque a religiosidade, ela aprisiona. O que é religiosidade, pastor? Religiosidade é baseado no não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar bermuda, não pode usar calça, não pode fazer a barba, não pode cortar o cabelo, não pode isso, né? Mulheres não podem usar calça, homens não podem usar bermuda. Isso é religiosidade. Isso são padrões de comportamentos e regras humanas. Não pode vir na igreja vestido com camisa de time e várias outras coisas que antigamente a gente, né, os crentes mais antigos aí lembram. Essas regras humanas tolas que não tem proveito para nada. Religiosidade não é isso. Esse tipo de religiosidade afasta as pessoas da igreja. As pessoas deixam de vir à igreja por causa disso, por causa dessa religiosidade fria, do não pode, do não isso, não aquilo. Agora, Jesus, ele não nos chama para viver uma vida de religiosidade que aprisiona. Ele nos chama para viver uma vida com espiritualidade. Quem está entendendo, diga amém. Espiritualidade, diferente. Então a religiosidade afasta as pessoas da igreja. As pessoas não querem nem saber de chegar perto de um pastor por causa dessa imagem ruim que foi deixada pelos antigos do passado, por ignorância ou por algum outro motivo. Mas Jesus, ele não quer nos fazer religiosos, ele quer nos fazer espirituais. Quem está entendendo, diga amém? É isso que o Senhor quer de nós. Então, que você deixe um pouquinho a religiosidade de lado. A religiosidade, ela faz a pessoa vir na igreja, né, ela fica olhando para baixo, fica sério. O pastor não pode contar piada no púlpito, né, não pode rir, não pode cantar, não pode gritar, não pode fazer nada. Isso é religiosidade, meu querido. Agora, Deus nos chama para viver espiritualidade do Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Que é uma transformação interior. Então, nós não vivemos baseado em regras, mas não em regulamentos, mas em mandamentos do nosso Deus. E é isso que eu quero falar com você, principalmente hoje, em relação aos pais, ou as mães, né, que fazem às vezes do pai na vida dos seus filhos, que também não deixam de ser pais, né? Vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Meu irmão diz assim a partir do verso 11, Lucas 15 a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha o que esse jovem começou a passar: necessidade. Verso 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que é o alimento de porco, né? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos repetir isso? Mas ninguém lhe dava nada. Estava sem ninguém, estava solitário.
ninguém lhe dava nada. Verso 17: então, caindo em si, vamos destacar esta expressão, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o pai foi correndo em direção ao filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Era um bezerro preparado naquela época, na cultura da época, para ocasiões especiais. Você percebe que existe um artigo definido, não é um bezerro gordo, mas é o artigo definido. É um bezerro especial preparado para ocasiões especiais. Vamos festejar e comer, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus, amém. Amados irmãos, essa parábola que eu acabei de ler para os irmãos, você que são os crentes mais antigos aqui, conhecem essa história. A parábola do filho pródigo ou do filho perdido. Eu prefiro o termo filho perdido, que fala um pouquinho melhor a respeito do que essa história significou. Eu quero falar sobre isso nessa noite, para falar da importância do filho e do pai na vida dos filhos. Peço que você feche seus olhos por um minuto, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine nesse momento. Pai, eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu amor sobre nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, com toda reverência nós nos achegamos ao Senhor, com o coração humilde, sabendo que não somos nada, sabendo que não temos nada, sabendo que tudo que somos, Deus, provém de Ti. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esta palavra, Senhor. Eu peço isto ao Senhor, estou ciente aqui, Senhor, das minhas limitações. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento para falar ao coração angustiado, ao coração enfraquecido. Eu peço que através dessa palavra, o Senhor venha, Deus, fortalecer cada pessoa que entrou nesse lugar nessa noite, precisando de forças para perseguir na sua vida, para persistir na sua vida, para prosseguir na sua jornada, Deus. Que o Senhor venha, Deus, nos abraçar nessa noite, curar as nossas doenças emocionais, físicas, psicológicas. Que o Senhor venha, Deus, nos livrar de todo o mal, estar conosco nesse lugar em nome de Jesus. Que assim seja. Amém, amém e amém. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, a parábola do filho pródigo, essa história que a gente acabou de ler. O que é uma parábola? Uma parábola era uma história que Jesus contava, ilustrativa, não aconteceu, mas Jesus ele inventava essas histórias, ele elaborava essas histórias a fim de transmitir algumas verdades espirituais para as pessoas, para os ouvintes, para os seus interlocutores, para os seus receptores. Jesus inventou esta parábola para falar sobre algumas verdades aos judeus da época, àqueles que achavam meio estranho Jesus andar e comer com os pecadores, com as prostitutas, com as meretrizes, com aquelas pessoas impuras. Jesus, ele andava com esse tipo de gente. Se Jesus viesse na terra hoje, Jesus não entraria no templo mais luxuoso de Santa Maria. Se Jesus viesse em Santa Maria hoje, ele não iria nas casas das pessoas com a maior espiritualidade. Você veria Jesus nos bairros mais carentes, você veria Jesus
assentado à mesa com prostitutas e pecadores. Você veria Jesus comendo, jantando e almoçando com pessoas às quais ninguém dava nada. Você não veria Jesus com o general do exército brasileiro. Você veria Jesus com aquele catador de lixo que todo mundo dá nada para ele, que a família desistiu dele, que a esposa desistiu dele, que os filhos desistiram dele. Você veria Jesus com aquele bêbado que não consegue sair da sarjeta. Você veria Jesus ao lado dele, lutando para reerguê-lo. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus andava com esse tipo de gente. Por quê? Porque ele diz, e eu preguei isso quando falei sobre Zaqueu, que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. A pessoa que está perdida na sua vida, a pessoa que não encontra satisfação em nada naquilo que ela está vivenciando, experienciando, que só toma decisões erradas, que só anda por caminhos escuros, que só toma escolhas ruins para si. Jesus, ele vem para esse tipo de gente, para salvar os pecadores do seu pecado. Quem está entendendo, diga amém. E esta história ele conta para ilustrar isso. Eu vou ser bem rápido, bem sucinto nas minhas palavras. Então, se puder prestar atenção, eu não vou demorar. Fala sobre dois personagens. Eu vou falar apenas sobre o primeiro. Poderia pregar sobre o segundo, mas é outra história. Eu quero falar sobre o primeiro, que é esse moço, esse jovem, o filho pródigo, o filho perdido. Quem está entendendo, diga amém. Está chegando bem minha voz aí? Olha o que está dizendo. Que um jovem, primeiro, ele chega no versículo de número 11. Essa parábola, essa história, ela fala sobre dois tipos de perdição da alma humana. Dois caminhos que a nossa alma trilha desde o nosso nascimento. Dois tipos de caminhos destrutivos para nós. O primeiro deles é o caminho desse moço, que provavelmente era um adolescente, porque era solteiro. Eu chamei ele aqui de o amoral, o caminho da pessoa sem moralidade. A primeira característica que nós percebemos na vida dele, e você vai perceber que nós conseguimos nos identificar com ele, é que ele chega para o pai que era um homem rico, um homem abastado, o homem que criou eles na riqueza naquela época. O dinheiro, o poder aquisitivo de uma pessoa era medido pelo número de terras que a pessoa tinha. Hoje já não é mais, hoje é realmente pelo valor monetário, mas na época era pelo número de terras que uma pessoa possuía. E esse jovem, ele chega para o seu pai, e ele diz para o pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Imagina um filho de 16 anos chegando para o pai falando assim: pai, eu quero o teu testamento aí. O que você vai deixar para mim? Eu quero isso agora, me passa para mim. O que ele está querendo dizer? Aqui lá em Uruguaiana a gente fala que quando o filho está agorando, né? Não sei se aqui em Santa Maria fala assim também. Está agorando o pai, né? Está dizendo: eu estou querendo que você morra. Passa aí a minha herança. O que você vai deixar para mim? Eu quero agora. É isso que ele fala no versículo de número 12. Senhor, eu quero a parte dos bens que me cabe. Pai, me dá aquilo que você deve para mim. Reparte aí as terras e dá o que eu quero, porque eu quero viver a minha vida. Você percebe que a primeira característica desse moço, a perdição dele, é marcada por uma autodeterminação individualista. Característica número 1. Autodeterminação individualista, isto é, ele é marcado por egoísmo. Ele não está nem aí com o que o pai vai achar a respeito disso. Ele quer viver a vida dele, ele quer a herança dele, ele quer a parte dele, porque ele quer viver o futuro dele, ele quer desenhar o destino dele. Ele se importa somente com ele. Ele quer saber a respeito do umbigo dele. Ele não está nem aí para o irmão, para os pais, para os familiares. Ele quer simplesmente viver aquilo que é referente a ele. Individualista. Aqui nós temos uma característica de perdição do coração humano, que é o individualismo. Nós percebemos isso desde a mais tenra idade das crianças. As crianças são possuídas de egoísmo. Uma criança, um grande teórico chamado Jean Piaget, na teoria dos estágios de desenvolvimento cognitivo de uma criança, um desses estágios de desenvolvimento é o estágio chamado pré-operacional, que ocorre mais ou menos entre dos 2 aos 7 anos de idade de uma criança. Uma criança dos 2 aos 7 anos está nesse estágio pré-operacional. Esse estágio é o estágio marcado
pelo autocentrismo. Então a criança, ela enxerga o mundo e a realidade do ponto de vista dela. Você percebe que uma criança nessa idade, ela chega para o pai, normalmente digamos que ela tem ali uns 10 carrinhos dentro do quarto, né? Ela chega para o pai e diz: pai, cadê o meu carrinho? Por que ela diz o meu carrinho? Ela não entende que você não sabe de qual carrinho que ela está falando, se é do vermelho, se é do azul, se é do preto. Ela subentende que você sabe do que ela está falando. Ela não consegue entender que você não percebe qual carrinho ela está se referindo. Por quê? Porque ela é egoísta. Fizeram um experimento uma vez com 2 crianças, colocaram uma criança de 2 a 7 anos de idade dentro de uma sala brincando com um boneco, né? Aí daqui a pouco ela brincou um pouquinho, assim uns 2, 3 minutos, foi gravado esse experimento, e daqui a pouco tacou o boneco longe. Foi lá para o outro lado da sala. E aí já foi para o outro lado brincar com um carrinho, com algumas outras coisas. Não quis mais aquele boneco. Aí os pesquisadores deixaram entrar outra criança. Quando a outra criança entra, a outra criança vai direto no boneco que a primeira criança tinha atacado longe. Quando essa outra criança pega o boneco, o outro que estava do outro lado da sala, que antes tinha jogado fora o boneco, já olha lá do outro lado da sala. Aí daqui a pouco ele já começa a chorar. E aí daqui a pouco ele já vai atrás do boneco e ele quer aquele boneco. Antes ele não queria, mas só porque o outro está brincando, agora ele quer aquele boneco de novo. Sabe o que é isso? São sinais do pecado dentro do coração humano desde o nascimento. Ninguém ensina uma criança a mentir. Ninguém te ensinou a mentir. Teus pais não te ensinaram a desobedecer a ele. As crianças simplesmente desobedecem. Ninguém senta, filho, é assim que você desobedece o papai. Ninguém ensina uma criança assim. Você percebe que ela naturalmente já começa a desobedecer depois de uma certa idade, sim ou não? Isso é natural dela. Por quê? Porque o pecado está na natureza dela. Porque Adão, quando pecou, a gente chama isso em teologia de queda. Quando ele desobedeceu a Deus, o pecado se alastra por toda a raça humana. Então, Romanos 3:23 diz: todos pecaram e todos os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Então a criança, ela já nasce pecadora nesse sentido. Isto é, propensa a desobedecer, propensa a quebrar os mandamentos de Deus. Autodeterminação individualista. A segunda característica desse jovem, depois de pedir o que é dele, até hoje nós temos pessoas assim, né? Pessoas que elas pensam somente naquilo que é delas, sim ou não? Ela quer o que é dela, ele quer viver o que é dele, ele não está nem aí porque o pai, pelo que a mãe acha a respeito daquilo que ele quer viver, não. Ele quer viver a vida dele, ele quer ter o destino dele, ele não quer outras pessoas colocando pitaco na vida dele, ele quer simplesmente conquistar para ele e não está nem aí com o que os outros estão passando, sofrendo ou vivendo. Até hoje nós temos pessoas assim. Pessoas também que têm a segunda característica desse jovem, que é distanciamento da figura paterna. Você percebe no versículo de número 13, se você acompanhar comigo ali na Bíblia, versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, pegou toda a herança, partiu para uma terra distante, uma terra longe. Ele se distanciou da figura do seu pai. Por quê? Porque ele queria viver o que ele queria viver longe dos olhos do pai, longe dessa figura de monitoramento. Ele queria viver no pecado, na devassidão, longe da figura dos seus familiares. Ele não queria que o pai soubesse aquilo que ele queria cometer, aquilo que ele queria viver. Ele não queria que o pai ficasse sabendo das histórias que ele iria protagonizar na sua vida. Distanciamento da figura paterna. Ainda hoje nós temos pessoas assim, que quando querem viver no egoísmo da sua vida, a primeira coisa que elas fazem, sabe o que é? Se distanciar da igreja. Diga misericórdia. Amém? Não se preocupe que agora a palavra vai ser um pouquinho dura, mas depois eu aumento um pouquinho, para te empolgar um pouco. Mas olha só, primeiro a gente precisa entender isso daqui, que as pessoas buscam distanciamento de tudo aquilo que significa luz para a vida delas. Uma pessoa, quando ela quer cair no pecado, a primeira coisa que ela faz, já começa a bloquear todos os irmãos da igreja no Facebook, depois já bloqueia no WhatsApp, depois já não aparece mais na igreja. Um distanciamento, se afasta da família, se afasta dos amigos. Por quê? Porque ela quer viver uma coisa que ela sabe que os irmãos não aprovam, que a igreja não aprova, que os parentes não aprovam.
Distanciamento, é isso que ele fez. Ele pegou as coisitas dele, fugiu da casa do pai e foi para uma terra distante, longe. Muitas pessoas, quando elas querem viver alguma coisa que Deus desaprova, sabe, a primeira coisa que elas fazem, elas se distanciam da presença de Deus, vão para longe da presença de Deus. É o primeiro sinal, fugir da presença de Deus. Uma terceira coisa que esse moço faz, se você perceber comigo no versículo de número 13 ainda, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, versículo 14, isto é, uma terceira característica é busca absoluta por satisfação. Ele desperdiça tudo, ele joga tudo, ele gasta tudo. A Bíblia diz que ele consome tudo. Aqui o original grego significa que ele rapa até o fundo do pote, ele vai até o fim, ele consome tudo, ele suga tudo aquilo que ele tinha, ele gasta o que ele tinha e o que ele não tinha, com mulheres, com o pecado, com festa, com bebida, com destruição para a sua vida. Ele consome tudo, diz aqui o versículo 14. Olha só, ele vai até o fim, até o fundo do poço, faz empréstimo para viver no pecado. E a Bíblia diz no versículo 14, que depois que ele consome absolutamente tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começa a passar necessidade. Agora preste atenção em mim. Sabe o que isso significa para nós, meus queridos? Há limites para o pecado, há limites para a autossatisfação. Existem, aqui a gente vai ficar que nem esses jovens se a gente fizer isso. Há limites, existe um momento em que, depois de nós termos consumido tudo longe da presença de Deus, nós começaremos a sentir fome, assim como ele. Fome aqui é um estado existencial, é uma fome no coração, é uma insatisfação na alma, é uma insatisfação que a bebida não traz mais, não satisfaz mais, é uma insatisfação que a droga não satisfaz mais, que o pecado não satisfaz mais, o dinheiro não satisfaz mais, as mulheres não satisfazem mais, a insatisfação do coração humano, quando ele abre esse buraco negro. Por quê? Porque esse buraco é do tamanho de Deus, somente Deus pode preencher o nosso coração nessas horas. Existe um momento em que nada mais pode nos satisfazer, nem dinheiro, nem um emprego bom, nem uma carreira legal, nem carro na garagem, nem casa própria, nem bens materiais. Nada pode mais satisfazer, nem um casamento, nem um relacionamento. E aí a gente começa a fazer o quê? Buscar subterfúgios para tapar esses buracos. A gente chama isso em psicanálise de vício. O que é o vício? O vício é você buscando tapar os buracos emocionais do teu coração com coisas materiais. Então a pessoa está passando por um luto, por o término de um relacionamento, ela vai para o vício da bebida, porque ela quer tapar aquele buraco. A pessoa está passando por uma situação ruim, ela vai para o vício do jogo, qualquer outro vício. Ela vai para o pecado, porque ela quer tapar aquele buraco, mas ela não se dá de conta que ela não consegue tapar aquele buraco permanentemente, porque o vício ele é isso, ele só tapa temporariamente, somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Até que em dado momento, meus queridos, verso 17, depois de chegar no fundo do poço, na lama, alimentando porcos, a Bíblia diz que ele, caindo em si, olha só que palavra interessante, que estado existencial interessante, caindo em si. Todos nós vamos passar em algum momento da nossa trajetória por momentos assim, momentos em que nós vamos cair em si. Isso pode acontecer aos teus 16 anos, isso vai acontecer aos teus 20 anos, isso pode acontecer que nem os mais jovens aqui na nossa igreja, o Simon ali, aos 14, 12 anos de idade. Quando você cai em si de que você precisa de alguém que satisfaça o teu coração, caindo em si, isso pode acontecer de repente aos teus 40 anos de idade, pode acontecer aos teus 35 anos de idade, em algum momento da tua trajetória de vida, de repente você vai cair em si, e você vai perceber,
mas essa maneira que eu estou levando a minha vida não vai me levar para um lugar legal. A maneira como eu estou tocando a minha vida está trazendo destruição para o meu relacionamento. A maneira como eu estou levando a minha vida com Deus está trazendo destruição para a minha casa e para a minha vida. Esse jovem, ele cai em si, e ele percebe, ele lembra: eu estou aqui na lama, mas existe um pai que está me aguardando em casa. A Bíblia diz que ele decide se levantar e retornar à casa do seu pai, pedindo perdão. E essa atitude, meu querido, é a atitude que vai te levar para a salvação. Quando você cair em si, de que as decisões que você está tomando para a tua vida não são as decisões corretas, quando você cair em si, de que a maneira como você tem decidido pecar contra Deus não é a maneira correta, quando você cair em si, você que me ouve, de que a maneira como você tem decidido levar o teu relacionamento, as tuas relações, ou a tua vida individual, a tua vida secreta não é a maneira correta, eu quero te dizer, quando você cair em si, eu quero que você lembre da minha voz dizendo para você: existe um Deus aqui nesse lugar, que está te esperando de braços abertos, para te restaurar, para te livrar e para te libertar, que ainda não desistiu de você. Porque em algum momento você vai cair em si. Todos nós passamos por isso. O poeta Carlos Drummond de Andrade chamava esses períodos, chamava esses momentos da nossa vida de esquina da vida. O que é uma esquina? Uma esquina é quando você está indo num trajeto e você muda o trajeto. Isso é uma esquina. Quando você vira uma esquina, você mudou a direção da tua vida. O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado As Esquinas da Vida, que são aqueles momentos da nossa vida que a gente está indo numa direção, mas a gente muda. Isso pode acontecer quando você passa por um luto, isso pode acontecer, as esquinas da tua vida podem ser um diagnóstico médico, que diz para você que você está com uma doença, que é aquele momento que você vira, que você está tocando a tua vida da maneira que você acredita, mas aí o diagnóstico diz: você está com câncer nos pulmões, e aí você tem que parar, vou ter que parar de fumar. Você está tocando a tua vida, e o médico traz um diagnóstico para o teu pai vai morrer, e você, vou ter que procurar uma igreja. São esquinas, são pontos da nossa timeline, né, tomando emprestado uma expressão das redes sociais, são pontos da nossa timeline que a gente tem que virar a direção, que a gente tem que mudar as nossas atitudes, que o médico diz para você: se você não cuidar da tua saúde, você não vai durar até os 60 anos de idade. Se você não procurar tratamento emocional, você vai sucumbir na depressão. São períodos que a gente, sabe aqueles períodos que você tem que parar? Períodos que você para, períodos que você tem que, só senta na tua cama, senta no teu quarto, senta e você começa a refletir sobre uma maneira de mudar a tua vida. Períodos que você é parado por uma notícia ruim, por um terremoto, por um problema, por uma crise no relacionamento, que você tem que parar o ritmo, reduzir a marcha, para pensar sobre as tuas atitudes. É esse período aqui, ó. São pontos que a gente tem que parar, mas a maneira, esse é o exemplo que eu quero dar para os meus filhos? É esse tipo de exemplo de pai que eu quero dar para os meus filhos? É esse tipo de exemplo que eu quero que os meus filhos sigam? Uma pessoa que não anda nos caminhos e na presença do Senhor? É assim que eu quero que os meus filhos sejam? Sabe? Aqueles momentos que a gente pensa nisso. Normalmente nesses momentos a gente tem um insight, que é um momento que a gente transforma a nossa vida. Momentos de transformação. Eu quero te dizer, existe um pai esperando por você. Por quê? Porque no versículo de número 20, coloca no versículo de número 20, e arrumando-se, foi para o seu pai. Olha o versículo 20, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha essa cena. Você percebe que o filho ainda estava longe,
e percebe que o pai, ele não estava lá dentro de casa fazendo qualquer coisa. O pai não estava envolvido com... Não, o pai, ele vê o filho vindo de longe. Significa que o pai estava esperando o filho chegar, o filho retornar para casa. Tanto é que o pai nem espera o filho chegar até ele, mas o pai corre em direção ao filho. Olha só que cena linda que nós temos aqui. Aqui nós podemos conjecturar que aquele pai, todo santo dia, e isso só um amor de pai pode descrever, todo santo dia ele acordava às 6:30 da manhã, esperava até às 8 da noite, até às 10 da noite, aquele filho retornar, todo dia esperando na frente da casa, todo dia, até que um dia ele enxerga de longe uma silhueta meio franzina, e ele percebe que é o seu filho mais moço, e a Bíblia diz que ele corre em direção ao seu filho, nem deixa o filhinho falar direito, ele já abraça e já o beija novamente. Aqui, nós temos um princípio bíblico a respeito de Deus. Primeiro, todo movimento que você dá em direção a Deus é secundário, ele já deu um movimento em direção a você antes. O filho pensou que ele estava vindo surpreender o pai, mas o pai já estava na porta esperando ele. Sabe o que significa isso? Você veio nessa noite, nesse lugar, pensando que você deu um movimento em direção a Deus, mas Deus já se movimentou em direção a você, por isso que você está aqui. Todo movimento que você dá em direção a Deus é secundário, Deus sempre vai em direção a você primeiro. E a Bíblia diz que Ele abraça e beija. Sabe o que Ele está fazendo? Curando todas as mazelas, todas as carências emocionais daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto. Quando ele estava comendo com os porcos, eu pedi para vocês repetirem, não tinha ninguém que ajudasse ele. Os amigos que antes estavam na festa com ele, não foram ajudar ele. Os amigos que antes saíam para pecar com ele, não estavam com ele. Então ele desenvolveu uma solidão, até que o pai chega e o abraça. Eu quero te dizer, você que chegou aqui e há muito tempo não tem recebido um abraço, Deus quer te abraçar nessa noite. Deus quer curar as tuas carências. De repente há muito tempo você não sente o abraço forte e aconchegante de um pai. O Pai Celestial quer te abraçar nessa noite. Quem está entendendo, diga amém. E ele recebe o filho com festa. Todo movimento, todo passo que você dá em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. O filho estava caminhando em direção ao pai, mas o pai correu em direção ao filho e o abraçou. Dê um passo em direção a Deus nessa noite, e Deus dará 10 passos em direção a você, para curar aquilo que você está trazendo à presença do seu Deus, porque Deus é teu Pai. Quem está entendendo, diga amém. Chegue a Ele e faça que nem esse filho. Ele disse: Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, errei. Você percebe que o pai nem deixa o filho falar, né? O pai já chama: filho, vem aqui, você é meu filho. Coloca um anel no dedo, coloca a melhor roupa, manda matar um bezerro gordo e faz uma festa, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você que chegou nesta noite morto nesse lugar, Deus quer fazer você reviver. De repente você chegou com a morte emocional, de repente você chegou morto nas tuas emoções, você chegou morto no teu espírito, você está morto nas tuas finanças, está na miséria, você está morto na tua intelectualidade, você está morto na tua cognição, você está morto no teu relacionamento. Deus tem o poder de fazer tudo que está morto reviver. Deus tem o poder de fazer tudo que está perdido ser achado. De repente você está perdido na tua vida, está perdido devido às decisões erradas que você tomou no passado, devido às decisões erradas, você foi lá, pediu a herança e fugiu, que nem esse filho, tomou uma decisão errada, fugiu da presença do Pai, fugiu da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, nessa noite, está sendo aberta uma oportunidade de restauração para o teu coração, porque o Filho do Homem veio buscar e achar o perdido.
Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você receba isso nessa noite em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração e vamos pedir para que Deus... Tem uma imagem aí do... Vamos fazer uma oração e pedir para que Deus venha nos abençoar nesse momento. Aleluia, Senhor. Senhor, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, meu querido. Pedir para que Deus venha. De repente você chegou na presença de Deus perdido. De repente você está aqui na presença de Deus. Eu não sei que mazela você está trazendo para Deus. Eu não sei que problema você está trazendo para Deus. De repente você está trazendo uma crise nas tuas relações. De repente você está trazendo uma crise no teu casamento. De repente você está trazendo uma crise na tua relação paterna. Eu quero te dizer, meu amado, de repente você está trazendo um pecado diante de Deus. Eu quero te dizer, venha para os braços do seu Pai nessa noite, pois Deus tem uma festa preparada para você. Quem está entendendo, diga amém. Então faça uma oração nesse momento e diga, fale com Deus. Eu quero agora que você não fale com as pessoas que estão ao seu lado, não. Fale com Deus, pois Deus está de braços abertos.